tudo bom? Eu sou a Luísa Vitória e no dia de hoje nós vamos conversar sobre inconsciente coletivo. O que é e como nos influencia. Se nós pensarmos a respeito do planeta, da população como um todo, enquanto frequências energéticas, enquanto energia, nós vamos começar a compreender que essa energia influencia tudo e todos, né? Então nós temos a física quântica aí que vai nos explicar um pouco mais sobre isso. Porém, existem coisas que podem ser ditas ou não que estão energeticamente acessível, pronta para que qualquer pessoa possa adquirir este conteúdo. Como que eu posso exemplificar isso, né? Porque o inconsciente coletivo é algo muito intangível, muito imaginário, assim dizer, né? Não é algo que eu posso dizer que isso é um baralho, então aqui você vê e enxerga. Então, quando eu penso no inconsciente coletivo, são as verdades, são as formas de pensamento, são as formas de condicionamento, tudo isso que está pairando e que todas as pessoas conseguem acessar. Então, num momento de pandemia, como até a gente vive hoje, estamos num período de quarentena agora quando estou gravando esse vídeo, eu tenho muitas pessoas com medo. Logo, a vibração passa a estar mais perto do medo. E aí as pessoas começam cada vez mais a se sentir com medo. Então, este inconsciente coletivo, ele vai muito de acordo com a forma que as pessoas estão vibrando também. São informações que estão no campo energético, que estão disponíveis aqui, né? Então, cada cidade possui um campo energético, cada pessoa possui um campo energético, cada casa possui um campo energético. E dessa forma a gente começa entendendo na perspectiva de que tudo é energia, nós de alguma forma estamos sempre interligados. E aí acessamos todas essas informações, muitas vezes querendo ou não, de forma consciente ou não. Então, se você parar para pensar, na época de Copa, lembra quando a Copa foi aqui ou em algum outro lugar que você esteve presente e você vê as pessoas vibrando feliz, indo em volta lá do estádio, comemorando, celebrando, todos unidos. A vibração daquele momento era outra, era diferente. Porque as pessoas estavam vibrando nessa alegria. Então esse inconsciente coletivo, ele nos traz informações o tempo inteiro. Quando alguém escreve um livro, vamos supor assim, tem uma ideia, cria algo diferente, é porque isso de alguma forma também estava ali pronto para ser materializado. Já veio dessa informação do astral e alguém teve essa ideia e trouxe para a matéria, acessou essa ideia e trouxe para a matéria. Então, desta forma, a gente é influenciado o tempo todo pelo inconsciente coletivo. Nós que vivemos no Brasil, nós temos uma memória, uma história, algo muito forte desse inconsciente coletivo. Então, o Brasil que na sua história foi abusado, que foi explorado, que teve muitas riquezas levadas embora, que foi sempre o sofredor, e a gente continua vibrando nessa mesma informação hoje em dia. Se você olhar a maioria da população, vai ter alguma história de que sofreu, de que teve alguém da família que abandonou e esse sofrimento continua, essa pessoa continua sendo explorada, assim dizer. Se olhar a perspectiva do Brasil perante outros países, da mesma forma, muitas coisas são produzidas aqui, são vendidas, enfim, a gente vai ter uma decorrência desse padrão, porque isso está vibrando nesse inconsciente coletivo. E a importância de ter consciência disso é você perceber quando você está sendo influenciado ou não e ter uma ação diferente em cima das suas ações. Uma reação, uma mudança de perspectiva nisso tudo.
Então olhar para o seu sentimento muitas vezes e pensar, mas sou eu mesma que estou sentindo isso ou isso é uma informação que está vibrando no meu campo energético, que está vibrando na minha sociedade hoje? Então nesse momento de pandemia, às vezes eu me pego triste, angustiada, e aí eu penso, mas isso é meu mesmo? Eu estava tão bem agora há pouco. De alguma forma eu acessei essa energia e trouxe isso para mim, mas não necessariamente eu preciso ficar com isso. Então eu mando embora essa energia, eu fico pensando, isso não é meu, eu sou alegre, eu sou abundante, eu sou feliz, eu sou centrada, isso não é meu, essa energia volta para o campo porque ela não é minha. Quando eu trabalho com uma constelação familiar, eu vou acessar o inconsciente coletivo daquela família. Então, nós partimos de um inconsciente coletivo macro e vamos vindo até o micro, até os nossos pequenos núcleos, até nas nossas famílias. Eu posso não ter vivido, nunca ter passado fome, mas a minha avó, minha bisa, todos passaram necessidade. Essa informação, além de vir geneticamente para mim, ela também vibra nessa minha família. Então, até as pessoas que, os primos, os netos que nunca passaram fome, de alguma forma, em alguma maneira, entendem que precisam poupar, que precisam guardar, porque talvez não tenha, e aí tem esse sentimento de escassez, de não merecer, de não poder comprar, essa dificuldade de lidar com esse dinheiro, porque talvez lá atrás não tinha, né? Esses inconscientes dentro dessa família também nos trazem muitos condicionamentos. Então nós somos influenciados de todas as formas e aí nos cabe olhar para tudo isso e entender de que forma isso está nos ajudando ou está nos prejudicando e como que a gente pode amenizar tudo isso. Então a nível macro, eu vou pensar no Brasil e vou agradecer tudo que foi. De forma micro, eu vou olhar para minha cidade e agradecer o fato da minha cidade ser limpa, dela ser uma cidade confortável, e eu vou trazer essas mudanças de perspectiva para tudo isso. Eu não vou mais me permitir viver por viver a inércia de tudo e todos, mas eu vou olhar para minha família e vou refletir sobre tudo que foi vivido dentro do que eu sei ou que eu não sei. E vou cada vez mais falar, eu agradeço tudo que foi vivido, mas agora eu posso seguir em frente de uma forma diferente, porque eu posso ser a autora da minha jornada. Por mais que esse inconsciente coletivo esteja aqui, a gente pode sim ir trazendo a nossa consciência à tona nisso tudo e reformulando isso tudo. Então esse inconsciente coletivo, ele vai nos dizer o que é bom, o que é ruim, o que é certo, o que é errado. Por que no Brasil o relacionamento a dois é o certo e se a gente vai para as Arábias, o marido pode ter várias mulheres? Naquela localidade isso é permitido, não é só o cultural, tem também muito a ver com tudo o que está ali inserido dentro daquele inconsciente coletivo, do que é certo, do que é errado, do que é bom, do que não é. Então, dessa forma, nós vamos começando a analisar tudo isso e percebendo de que forma a gente quer acessar esse inconsciente coletivo. Todas essas informações que estão disponíveis no nosso campo. Se você vibrar, se você olhar só para as coisas negativas, você só irá acessar estas informações negativas. Se você vibrar e olhar, pensar em coisas boas, você vai acessar as coisas boas. Nós temos muito mais à nossa disposição do que a gente imagina, mas se a gente não observar no que a gente está pensando e vivendo e se exercitando nisso no dia a dia, a gente acaba por ser influenciado muito mais pelo que chega. Não necessariamente isso é bom, não necessariamente isso é ruim, mas aí a gente fica à mercê do que vier e não necessariamente a gente olha e tem uma autonomia para decidir se eu quero pensar dessa forma ou não, se eu quero me sentir desse jeito ou não.
Se o meu vizinho vibra angústia, muito provavelmente ele vai emanar essas vibrações de angústia para mim. E aí no meu decorrer do dia, eu talvez me sinta angustiada, mas não necessariamente isso é um padrão meu. E aí como que eu escolho me sentir? Se eu não perceber que eu tô ficando angustiada, que esse padrão não é o meu, se eu não me conhecer primeiramente, eu não vou saber que eu tô entrando nessa vibração dele. E aí eu vivo com essa angústia que tá emanando e a gente vai angustiando mais gente ainda, porque isso vai se multiplicando. Agora, se eu percebo que o meu vizinho tá angustiado, que é um momento delicado e eu também tô entrando nessa vibração, eu consigo sair disso mais fácil. Então, o meu convite de hoje ao caminho do lixo. Agradecendo aos lixeiros que estão trabalhando, né? Então, o meu convite de hoje é que você observe como você é normalmente, como você pensa e vibra normalmente, como você passa a vibrar no decorrer da semana, quando você está perto de outras pessoas, quando você acessa essas outras consciências, essas outras energias. Isso tudo é energia, consciente coletivo. É uma forma da gente nomear essas energias todas de pensamento, sentimento, condicionamentos que estão à disposição e entender de que forma eu quero influenciar e ser influenciado por essas energias, essas vibrações e esse inconsciente coletivo. Ok? Espero que de alguma forma eu tenha trazido algo positivo, algum insight, algum conteúdo diferente para vocês e aguardo vocês no próximo vídeo. Até lá!